Boa tarde, está no ar o RBV News, edição tarde que leva você, internauta, os principais fatos do dia em Mato Grosso do Sul, no Brasil e no mundo. Um garoto de 11 anos, aluno do SESC, se afogou na manhã de hoje na piscina da unidade do Horto Florestal. Adrian Nozak se afogou enquanto participava de atividades alusivas ao Dia das Crianças. O garoto foi atendido pela equipe médica do pronto-socorro da Santa Casa de Campo Grande e, segundo a mãe dele, Olivia Martins, os exames de raio-x e de ausculta pulmonar não acusaram nenhuma complicação. Adrian deve ser liberado nas próximas horas. O gerente do SESC Horto, local onde ocorreu o incidente, Eduardo Haslan, está acompanhando a família do estudante. E amanhã, ou melhor dizendo, feriado é dia de descanso mesmo para quem não vai viajar, mas isso não acontece com o comércio de brinquedos aqui de Campo Grande, que funcionou hoje, mesmo sendo feriado, para atender aos papais que deixaram a compra de presentes para a última hora. Muita gente deixou para a última hora. Olha, para escolher tá bom para escolher, o difícil é a gente achar aquilo que a gente quer. É tanta coisa bonita que você não sabe qual que você vai querer. Estamos aproveitando o feriado para vir comprar os presentes da criança, aproveitar, né, que amanhã é um dia muito especial para nós, mãe, né? A escolha do presente para o Dia das Crianças levou muitos pais às compras. Esta loja, que é específica para o segmento, ficou lotada. De acordo com o empresário, o Dia das Crianças é a segunda melhor data para as vendas, perdendo apenas para o Natal. Para os pais, a gente aposta em sortimento, preço, prazo de pagamento, mas principalmente em sortimento. É oferecer produtos que as outras lojas da cidade não oferecem. E para as crianças, a gente oferece aqui sorvete, bala, pirulito, pipoca, e tudo aquilo que a criança gosta, na verdade. Vem aqui para se divertir, vem aqui brincar nos escorregadores, nos playgrounds da gente. E ver os grandes sonhos que eles têm de ganhar no outro dia, né? Essa é a grande verdade. A movimentação no comércio neste feriado e véspera do Dia das Crianças realmente superou as expectativas de muitos comerciantes. Nesta loja, por exemplo, a estimativa é de que sejam vendidos 15% a mais do que o mesmo período do ano passado. Olha, a semana deixou um pouquinho a desejar, mas hoje parece que está superando as nossas expectativas. Apesar do movimento, tem gente que deixou as compras para amanhã. Voltar, eu estou levando só um pouco ainda. E o porquê? Vai ter que trazer o pequeno para escolher? O pequeno e as duas maiores. Eles que escolhem? Eles que vão escolher. É importante, tem que ver os valores certinho, tudo, né? O brinquedo que você vai comprar para criança, né? Como que vai ser, tudo assim, tem que ver certinho. E neste dia em que Mato Grosso do Sul completa 35 anos de criação, o RBV News não poderia deixar de homenagear o povo e a história desse estado tão jovem e promissor, através da história de uma das pessoas mais importantes e fundamentais na cultura sul-mato-grossense. A professora Maria da Glória Sá Rosa, que ainda continua sendo uma personagem ativa no cenário da educação e cultura do estado. E é através da história dessa cearense que nós mostramos um pouquinho do que é e de quem é Mato Grosso do Sul. Lembranças que remetem Dona Glorinha a um passado doce e também com muitas surpresas. Aos 11 anos, Maria da Glória Sá Rosa chegou ao Mato Grosso e logo estranhou as diferenças gastronômicas e também climáticas. Com seu jeito simples, disse que nunca tinha experimentado verduras, já que lá no Ceará, sua terra natal, comia-se muito arroz, feijão e carne seca. E também falou sobre o frio que enfrentou ao chegar aqui. Aos 85 anos, professora Glorinha, como gosta de ser chamada, lembra que Campo Grande parecia uma enorme fazenda. As casas eram extremamente longes uma das outras, mas recorda-se que as pessoas eram muito comunicativas. A casa onde mora é um local repleto de objetos que contam muitas histórias, como este gravador. Telas coloridas e livros, muitos livros. Professora Glorinha desenvolveu o gosto pela literatura logo cedo, aos 10 anos de idade, quando começou a escrever composições para a escola. Sua primeira composição foi sobre o mar. E puxa da sua memória a época da divisão do estado, criando assim o Mato Grosso do Sul. Foi uma coisa muito esperada e muito significativa para Mato Grosso do Sul, sendo que no terreno da história, da cultura, da educação,
da publicidade, de todos os ramos, Mato Grosso do Sul tomou uma nova cor, uma nova forma de vida. Eu estava na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, trabalhava lá, e fui convidada pelo Odilon Martins Romeu, que era o secretário da época do governo Arrim Amorim, para dirigir a primeira Fundação de Cultura do Estado. Que antes nós não tínhamos nada em matéria de cultura, não havia um órgão cultural num estado grandioso como Mato Grosso do Sul, não havia nada, tudo se limitava a Cuiabá. Essa vinda do governo, de um novo governo, então começaram a surgir projetos, os artistas se apresentarem em shows, as exposições, realizou-se a primeira exposição do estado de Mato Grosso do Sul, e havia assim, um orgulho interior do pessoal de saber que nós estávamos diante de uma nova era, brilhante, que dependia muito da nossa participação, do nosso esforço, da nossa vontade de criar clareiras, de abrir clareiras, de transformar a vida do estado, de um estado que agora era Mato Grosso do Sul. E também lembra que depois da divisão não houve rixas entre as capitais. Houve uma exposição chamada Tudo é um Mato Só, para provar que houve uma separação apenas nos espaços, né? Na verdade, na mente, no coração, ainda estávamos ligados às raízes cuiabanas, né? Muito importante foi que não houve brigas, não houve discussões, não houve desentrosamento, nem nada que manchasse a memória da união dos dois estados. Sobre o teatro, cinema, artes, conta que hoje é muito diferente, já que antes não haviam teatros e hoje não consegue assistir a tantos filmes e peças. E quando cheguei aqui, não havia teatro, nós não tínhamos um grupo de teatro, não tínhamos um grupo de dança, não tínhamos. Hoje você vê, depois de tudo isso, tudo florescendo, tanta novidade, você não dá nem conta de assistir. Professora Glorinha conta ainda o que mais marcou para ela quando do processo da divisão do Estado. Salões de arte, os espetáculos de dança, os livros publicados, porque eu repito sempre, já se tornou um chavão. A vida só tem sentido quando a gente inventa, quando cria, quando rompe as barreiras do marasmo, da repetição. E tudo isso, foram esses momentos que eu acho que foram os mais importantes. E diante de tantas lembranças, viagens eternizadas em fotografias, como a que tirou com Nana Caymmi e João Bosco, da viagem feita à África, Rússia, entre outras, professora Glorinha tem razão. E sem querer repetir seu jargão, realmente a vida só tem sentido quando a gente inventa, rompe as barreiras da repetição. Palavras de uma pessoa sábia e que soube aproveitar as oportunidades que a vida lhe deu. E no próximo bloco você confere uma entrevista com o professor de História Neymar Machado de Souza, que vai nos falar sobre os 35 anos da divisão do Estado. Nós já voltamos. Nasce em Campo Grande, o mais completo portal de notícias de Mato Grosso do Sul. Economia, esporte, política, cultura e lazer. Notícias do estado, do país e do mundo. Além da Web TV trazendo matérias e insights ao vivo no decorrer da programação. Tudo isso sob o comando da mais completa equipe de jornalismo do estado, associada às maiores agências de notícias do Brasil e do mundo. RBV News. Aqui você sabe de tudo. Dificuldades para se comunicar? Não ouve bem os sons? Agora chegou a oportunidade. Ganhe qualidade de vida com as promoções do Centro Auditivo Grambel. São aparelhos auditivos com parcelas a partir de 10 de 190. Temos telefones amplificados, aparelhos com frequência modulada para ouvir melhor a TV. Completa linha de modernos aparelhos digitais importados e assistência técnica para várias marcas. Fazemos teste domiciliar sem compromisso. Centro Auditivo Grambel.
A sexta-feira do Dia das Crianças será de sol com muitas nuvens durante todo o dia e períodos de céu nublado. As chuvas devem dar uma trégua, apesar da previsão de nuvens carregadas para o período noturno. Confira agora a previsão para 5 capitais para amanhã. Como você viu em nosso primeiro bloco, que Mato Grosso do Sul completa hoje 35 anos de criação. De lá para cá, quais são as nossas verdadeiras conquistas para um estado que é pioneiro na atividade agropecuária, mas que hoje vê diversos setores abrirem espaço e crescer cada vez mais economicamente? As misturas aqui também são muitas: indígenas, gaúchos, árabes, um verdadeiro caldeirão que deu origem ao sul mato-grossense. E para falar mais sobre essas características e sobre a verdadeira identidade de Mato Grosso do Sul, eu converso agora com o professor de História Neymar Machado de Souza. Boa tarde, professor. Boa tarde. Professor, obrigada pela sua participação mais uma vez. Qual é a identidade do sul mato-grossense, afinal? Olha, como toda identidade, o Mato Grosso do Sul ele não tem uma identidade única. Atualmente há uma tendência nas ciências humanas a considerar que as identidades elas são mestiças, elas são híbridas e mudam constantemente. Visto dessa perspectiva, nós podemos também dizer que o mesmo ocorre com o Mato Grosso do Sul. Do ponto de vista geográfico, o fato do estado estar localizado numa região de fronteira, isso também traz múltiplas contribuições e identidades por onde os sul-mato-grossenses eles podem transitar. Um exemplo claro disso é a chipa, que é tão apreciada por tantos sul-mato-grossenses e que mostra, por exemplo, uma de nossas identidades, que é marcada pela proximidade, por exemplo, com o Paraguai. Agora, professor, o senhor acredita que nós já criamos a nossa verdadeira identidade ou ela ainda está em construção ao longo dessas 3 décadas e meia? Olha, as identidades, elas sempre modificam. Por outro lado, do ponto de vista da política, por exemplo, um elemento que apareceu muito forte na época da criação do Estado era a ideia de se criar um Estado modelo, que fosse exemplar sob o ponto de vista administrativo. Nós podemos dizer que esse Mato Grosso do Sul sonhado lá em 77, ele não seguiu necessariamente o curso daquele sonho. Por outro lado, a gente pode afirmar, por exemplo, que muitas conquistas vieram devido à divisão, à separação com relação ao norte do estado, hoje Mato Grosso. Uma dessas conquistas, por exemplo, é o investimento maior que nós tivemos nas últimas décadas, especialmente na área da educação. Podemos dizer, por exemplo, que o crescimento da oferta de educação, seja ela no ensino superior ou na educação básica, foi uma das conquistas do estado nesses últimos 35 anos. Certo. Agora, professor, analisando o atual cenário político, cultural, econômico de Mato Grosso do Sul, de que modo o senhor analisa atualmente o nosso estado? Olha, 2 elementos são importantes para a gente pensar a identidade ou as identidades sul-mato-grossenses. Por exemplo, um elemento que aparece muito presente na mídia e na cultura é o boi. Então, observe, por exemplo, que o nosso estado ele continua sendo um estado cuja economia é marcada pela agricultura e pela pecuária. Outro elemento importante na constituição da identidade do Mato Grosso do Sul é o elemento indígena. Então nós podemos dizer que há 2 signos que concorrem para a constituição de uma identidade, de uma característica própria de Mato Grosso do Sul. A questão indígena, os índios, e o elemento da agricultura, né, ligado à pecuária. E essa miscigenação de culturas, como citamos, índios, paraguaios, árabes, a cultura japonesa, a comunidade japonesa que é muito forte aqui também, de que modo que o senhor enxerga essa convivência, um estado que recebeu todos de braços abertos e todos conseguiram seu espaço aqui dentro? Olha, a inserção dos migrantes, muitas vezes ela é apresentada como se fosse imune de dificuldades, com ausência de conflitos, por exemplo. Isso de fato não ocorre. Por outro lado, também a presença das colônias japonesa pode servir como elemento para contar a história do estado. Por exemplo, a instalação das colônias japonesas aqui no estado tem relação, por exemplo, com a chegada da estrada de ferro
posterior a 1914. Um outro elemento também importante, que é a grande presença da colônia paraguaia, mostra que após a guerra com o Paraguai, nós tivemos um deslocamento de uma população, de um contingente muito grande para a região de fronteira, então Mato Grosso, devido às condições ruins que vieram após a guerra. Um outro ponto também que a gente pode considerar, que é a influência de Minas Gerais, por exemplo, e Goiás, está relacionado também com os batalhões de voluntários da pátria que acabaram lutando na guerra contra o Paraguai naquela época, ou seja, a instalação de muitas fazendas que marcou um pouco a concentração fundiária aqui no sul de Mato Grosso, também é um fenômeno posterior à Guerra do Paraguai. De modo que é possível a gente contar então a história de Campo Grande, dos municípios do interior do estado, tanto pela culinária, pelas contribuições que esses migrantes trouxeram, mas pela própria presença das pessoas que constituíram as sociedades que estão presentes aqui no Mato Grosso do Sul. Professor, na sua avaliação, o estado que ainda é tão jovem, ele já findou algumas características particulares dele em algum setor? Olha, o modelo anunciado no primeiro governo nomeado do estado em 77 e depois já substituído em 79, quando foi instalada a primeira Assembleia Legislativa, apontava para um estado enxuto do ponto de vista administrativo, com poucas secretarias e muitas decisões tomadas por fundações. Nesse sentido, nós podemos dizer que esse modelo ele foi um tanto quanto abandonado, ou seja, a criação de muitas secretarias no decorrer desses 35 anos continuou ocorrendo. E também, por outro lado, nós temos de considerar um endividamento que nós temos grande do Estado. Significa, então, que o Estado sonhado em 77, que foi muito comemorado por aqueles que defendiam a divisão, que era um anseio já longo desde o século XIX, ainda não se concretizou. Nós ainda temos uma longa caminhada pela frente. Bom, o senhor é um professor de História, nos trouxe um pouco desse resgate, uma análise do atual panorama de Mato Grosso do Sul. Mas como um estudioso, como que o senhor percebe o futuro do nosso estado, essa questão do desenvolvimento político, social, econômico? Bom, existe um antropólogo, Canclini, argentino, que afirma que é justamente na fronteira o local onde a identidade está mais forte. Se o pressuposto do Néstor Canclini estiver correto, significa que nós temos uma presença forte da brasilidade na fronteira. E evidentemente que nós estamos numa região, num estado de fronteira com o Paraguai, com a Bolívia e também com estados como São Paulo e outras unidades. Bom, eu vejo com bastante otimismo alguns elementos. Por exemplo, a maior integração com a América Latina. Nós sabemos, por exemplo, que a América Latina ela é uma região ainda não integrada, porque ela foi pensada tendo em vista a ligação com a Europa e não a ligação interna entre as regiões e entre os países. Nos últimos anos, a gente tem observado, por exemplo, a pavimentação da região de Santa Cruz de la Sierra com os municípios bolivianos, por exemplo, que fazem fronteira com o Rio Paraguai e a cidade de Corumbá. Então isso aponta, por exemplo, para uma regionalização maior da economia também no que diz respeito com a Bolívia. Significa então que esse isolamento que havia nessa região, que era distante dos centros econômicos como Rio de Janeiro, São Paulo, no século XIX, época ainda da Guerra do Paraguai, tem se revertido bastante. As últimas notícias mostram que essa tende a ser uma região que, do ponto de vista econômico, está se dinamizando bastante. Um outro elemento que é preocupante é justamente as características desse desenvolvimento. É um desenvolvimento que não pode seguir um modelo moderno e arcaico ao mesmo tempo, no sentido de que a distância entre aqueles que concentram os bens e aqueles que não têm acesso a esses bens não pode ser tão grande. Então esse é um desafio que nós temos como Estado. Certo.
Eu acabei de conversar com o professor de História, Neymar Machado de Souza, que nos falou um pouco sobre a história, a cultura de Mato Grosso do Sul na data em que o Estado comemora 35 anos de criação. Professor, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Eu que agradeço o convite. Obrigada, boa tarde. O RBV News Edição Tarde fica por aqui. Lembrando que amanhã não teremos a edição das 11 horas. Portanto, voltaremos a nos encontrar a partir das 6 horas da tarde. Eu espero você. Boa noite.